Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Olha, você que está acompanhando a minha história, na primeira parte, você que ouviu a primeira parte da minha história, você ficou sabendo que a minha felicidade ela foi destruída, né? A minha família foi desmembrada de uma maneira irreparável. A morte precoce da Luana abriu um tremendo buraco no meu peito. Eu não me conformava. Foi quando, pensando no que me dissera a cigana com a minha mulher, sobre a minha mulher e a minha filha, de que eu teria que abrir mão de uma delas. Ora, então eu já que era a previsão da cigana era essa, eu não ficaria com as duas, foi o que me dissera a cigana. Já que a previsão era essa, eu resolvi contrariar essa previsão também. E decidi, se é assim, então não vou ficar com nenhuma. Já que Deus levou a Luana, não vou ficar também com a minha filha. Foi quando eu entreguei a Ênia para Dona Alice e o seu Enoque, os pais da Luana. E fiz uma coisa que eu jamais pensei que um dia eu fizesse. Abandonei o ateliê, tinta, pincéis e resolvi seguir os passos do meu pai. Entrei para o batalhão de infantaria motorizada de número 16. Eu tinha de 23 para 24 anos. Entrei para o exército. Larguei pincéis para mexer com armas. A mudança é extremamente radical. Mas eu queria também ser outro homem. Aquele Miguel, aquele artista, havia morrido junto com a Luana e tinha sido sepultado com ela também. Eu agora queria ser seco, assim como era o meu pai. O que acontecera na minha vida me deixou inválido para a arte do amor e do amar. No exército eu me tornei exímio atirador. Eu fui galgando degraus, sendo promovido em poucos anos a aspirante a oficial. Eu já estava com 32 anos quando eu conheci a Amapola. Já falei dela aqui. Foi num desfile de 7 de setembro. Eu desfilei no comando de um tanque de guerra que no pós-desfile ficou exposto o tanque à visitação pública. E de repente eu vejo aquela moça linda se aproximando. As pessoas antes da visita ao tanque eram identificadas. E eu vejo que aquela moça linda tinha um nome de Amapola. Chamou a minha atenção o nome da moça, porque afinal de contas o nome eu só conhecia numa canção do Roberto Carlos. Oh Amapola, lindíssima Amapola, eu quero seu amor somente para mim. A moça era linda, lindíssima Amapola, era linda de fato. Assim como os demais que estavam ali, ela estava curiosa para ver como era o tanque de guerra por dentro.
E eu dizia meio que na brincadeira que se por fora o tanque era blindado em chapas pesadas de aço, por dentro ele era muito sensível, porque ele carregava soldados iguais a mim. Normalmente essa minha fala era bem recebida, mas aquela moça com aquele nome, Amapola, não passaria batida. Eu comentei: quero me desculpar, mas o seu nome, Amapola, né? É bem diferente e é marcante para mim, porque o Roberto Carlos tem uma música com esse título. E desculpe a minha ignorância, mas você acredita que eu só conheço a Amapola do nome da música? Eu achava até que o artista não falasse assim sobre o nome de uma mulher, e sim sobre a origem de uma mulher, um lugar, de onde ela vinha, mas não propriamente um nome. Puxa, agora eu sei que Amapola é nome próprio, diferente, né? Forte. Muito diferente o seu nome. Ela riu. E ao fazê-lo mostrou toda a sua beleza e graça, para em seguida me explicar: você tem razão, o meu nome Amapola é diferente mesmo. É muito difícil machará. Mas esse meu nome é cigano. Cigano? Esse meu nome é cigano. E eu gosto muito do significado de Amapola, embora eu reconheça que eu não mereço esse significado. Significa bela flor. Nossa! Bela flor, não diga. Lindo mesmo o significado. E ao contrário do que você está me falando, combina perfeitamente com você, bela flor. Mas você recebeu o nome em homenagem aos ciganos? Não é bem assim. Eu sou de origem cigana. Tá brincando? Sim, eu sou filha de ciganos. Não me fala, Amapola. Sim, enquanto ela falava, agora minha mente voltou no tempo e no espaço. Eu lembrei na hora daquele episódio, a cigana que cruzou o nosso caminho, que abordou a Luana grávida e que levou o quadro que eu havia pintado, o quadro que eu, na verdade, havia não criado, mas copiado de Van Gogh, Caravana Cigana. E aquela cigana tinha feito aquela fatídica previsão: olha, moça, sua mulher vai ganhar uma linda menina, mas eu lamento avisar que você não vai ficar com as duas. Eu não tinha entendido nada, mas lamentavelmente aquela cigana estava certa. Obviamente que não era uma boa previsão, mas a pergunta que não queria calar: será que se a previsão não tivesse sido feita, algo teria mudado nesses acontecimentos tão tristes? Enquanto o Amapola falava, eu pensava nisso tudo. Mas eu tinha que retomar o raciocínio, até porque eu tinha que fazer a minha pequena palestra para os visitantes do tanque. Quando o pessoal vinha visitar o tanque de guerra, eu fazia assim, eu tinha uma palestra mais ou menos ensaiada. E todos estavam atentos, a começar pela Amapola. E eu comecei: muito bem, pessoal, olha, o tanque de guerra ou carro de combate foi um conceito desenvolvido lá na Primeira Grande Guerra Mundial pelos ingleses, para poder reunir em uma única arma uma defesa e um ataque superiores. Até a época da Primeira Grande Guerra, a maioria das batalhas era executada por infantaria, homens a pé, cavalaria e também artilharia, canhões que ficavam à distância das batalhas, tentando acertar os exércitos inimigos de longe. Era um tipo de guerra muito desgastante, o que tirava a vida de muitos homens, pois muitas vezes não restava alternativa a não ser correr e atacar diretamente as posições inimigas. Sem contar também o fato de que, nessa época, já existiam
as primeiras metralhadoras que tornavam as batalhas ainda mais cruéis e sangrentas. Para poder virar o curso da guerra e surpreender seus inimigos, o exército inglês então recomenda a seus profissionais de engenharia mecânica uma nova arma. E foi aí que surgiu o tanque de guerra. O pessoal aplaudia. Como o poder industrial da Inglaterra e a tecnologia da engenharia mecânica na época já permitiram que carros fossem construídos, a ideia sugerida foi o desenvolvimento deste carro de batalha. Tanque de guerra ou carro de batalha? Ele deveria ser forte o suficiente para aguentar disparos diretos e também ter um ataque forte para abrir caminho para os soldados que o seguiam a pé, servindo assim como elemento principal nas batalhas. Sua principal função nessa época era basicamente abrir caminho, indo à frente dos exércitos e mirando nas metralhadoras inimigas. Esse aqui que vocês estão visitando hoje é o modelo do tanque de guerra moderno. Esse modelo segue as seguintes especificações de engenharia mecânica. Tudo eu tinha decorado, sabe? Tudo. Parte 1, lagartas. Lagartas, o pessoal ficava admirado. Lagartas, também conhecido como esteiras, são as rodas do tanque de guerra. Foram desenvolvidas assim pela engenharia mecânica para poder atravessar vários tipos de terreno. Parte 2, canhão principal, a arma mais pesada e mais forte do tanque de guerra. Se trata de um grande canhão para destruir outros tanques de guerra e atacar tropas e prédios. Parte 3, blindagem lateral, a proteção para as lagartas e para o corpo do tanque de guerra. É uma blindagem muito forte que proporciona defesa até que o tanque vire e revide o ataque. Parte 4, entrada de ar. Sem ar ninguém vive, é verdade ou não é? Posicionadas pela engenharia mecânica do tanque para poder resfriar motor, inclusive, e para a gente poder respirar. Parte 5, torre de combate. É onde fica o capitão do tanque de guerra, no caso aqui sou eu. Serve como observatório quando o tanque não está em batalha. E gira, permitindo que o canhão ataque em 360 graus. A parte 6, motor. Motor pesado do tanque também tem um grande reservatório para combustível. A parte 7, escotilha. É por aqui que os soldados entram, ó, pela escotilha. Entra no tanque de guerra. Parte 8, metralhadora auxiliar 1. Gira junto com o canhão principal. Sua principal função é atacar tropas. Parte 9, corpo do tanque. É aqui dentro onde fica o piloto e toda a tripulação do tanque de guerra. Parte 10, metralhadora auxiliar 2. Mesma função da outra metralhadora. Também é para ataque. Na medida que eu falava, as pessoas, umas ficavam admiradas, outras davam risada, porque eu ia falando assim de uma maneira bem rápida e decorada. A moça em questão, a amapola, ela gostou quando eu falei assim: quem se habilita aqui entre vocês a pilotar um desses? A amapola levantou a mão brincando. Eu? Quando aquela turma foi embora, eu arrisquei tudo. Amapola, eu me interessei em continuar o papo com você sobre os ciganos. Ela inteligentemente riu e disse que também ela queria saber um pouco mais sobre os tanques de guerra. Foi nesse momento que nós trocamos os telefones. Era o ano de 1996 e no Brasil o telefone celular já existia e estava querendo se popularizar em 96. Não era todo mundo que já tinha o seu telefone celular. Ele ainda era caro, me lembro, em 96. Eu já tinha o meu, mas ela, por exemplo, ainda não.
Mas não seria isso a impedir que fizéssemos contato. Ela, Amapola, era jovem ainda. Tinha os seus 25 anos de idade e estava fazendo uma faculdade de design, o que era moderno para a época. Faculdade de design. Era bacharelado, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes de Natal. Era a faculdade que ela fazia na Universidade Federal de Natal. Me dizia que havia escolhido o curso porque tinha facilidade com os desenhos e especialmente criava com facilidade desenhos de roupas. Ela queria destinar essa arte do design para essa área. Menos embalagem e mais roupa, de uma maneira geral. Mas dali para frente, fomos nos afinando. Até o dia que eu jamais acreditava que fosse acontecer. Aconteceu novamente. Eu me apaixonei pela Amapola. Caramba, eu achava que nunca mais. Pois não é que essa vida é pródiga em surpresas, né? Tô apaixonado de novo. Apaixonado por Amapola. Arrisquei mais ainda. Pedi a mão dela em namoro e ela aceitou e nós começamos a namorar. Amapola morava numa pensão na capital do Rio Grande do Norte. Morava com outras moças. Mas a sua família morava a 280 quilômetros da capital, em Mossoró. Explicando, a família dela, da Amapola, era a família cigana. Ainda mantinha hábitos nômades, mas sua mãe, conforme me contara a própria Amapola, a mãe de Amapola havia sofrido um acidente. Sofreram um atropelamento, isso na capital natal. E depois do incidente, ela ficava mais em casa com o pai, ela ficou com uma dificuldade para caminhar depois do acidente. Aí eu aproveitei e também contei para ela tudo sobre mim. Lógico, eu não podia esconder nada, uma vez que eu estava voltando a acreditar no amor. Quando eu falei para ela da Ênia, minha filha, a Amapola demonstrou grande interesse em ir conhecê-la. E eu, naquele fim de semana, eu fui apanhar a Ênia na casa dos seus avós, Alice e Enoque. E apresentei a minha menina, que estava linda aos 10 anos de idade. Foi muito legal, porque uma gostou da outra. Houve uma imediata simpatia, o que naturalmente foi muito positivo e ajudou no nosso entrosamento. A partir daí, a Amapola dizia que se um dia desse certo da gente ficar juntos, tipo assim, se casando, ela, Amapola, queria que eu trouxesse a Ênia, a minha menina, para viver conosco. Se de início eu não julguei boa ideia, com a convivência com a Amapola, eu fui mudando de opinião. Fui mudando de certa forma. E já me preocupava de como seria isso com a minha ex-sogra e meu ex-sogro, que estavam tão habituados com a Ênia. A verdade é que ao longo daqueles 6 meses, eu e a Amapola nos apaixonamos perdidamente um pelo outro. Ela já conhecia a minha família. Faltava eu ir com ela a Mossoró para conhecer a família dela. Aproveitamos aquele começo de ano, quando o irmão dela, de nome Guaril, não estranho, viu? É nome cigano, Guaril. Aproveitamos aquele começo de ano quando o irmão dela, Guaril, esse cigano mesmo na essência, inclusive Guaril, ele vivia em viagens com o seu povo, sabe? Ele também se casara com uma cigana de nome Leoni, tinha um bebê chamado Boris, e haveria aquela reunião familiar, né? Portanto, eu iria aproveitar e iria junto.
E assim foi. Até que chegamos à frondosa e boa casa em Mossoró. Os pais dela, os pais da minha querida e amada amapola, os pais não estavam quando nós chegamos lá. Tinham ido ao supermercado. Nós entramos na casa e quando eu piso na sala da casa, eu levei um choque. Levei um susto. Quando eu pisei no chão daquela sala. Não é possível. Olhei para a parede. Não é possível. É aquele. É o mesmo. É o mesmo quadro. O quadro que estava na parede da sala. Intitulado Caravana Cigana. Sim, podia ser cópia do original de Van Gogh. O quadro é lindo de Van Gogh original, mas ele é muito copiado. Podia ser uma cópia, mas não era qualquer cópia. Porque era justamente aquele que eu tinha pintado. E tanto é verdade que ele tinha a minha marca M.M, que é Miguel Malaquias. M.M. Eu até comecei a passar mal. Meu Deus. É o mesmo quadro que eu pintei. A amapola percebeu. Tanto que ela percebeu e viu que eu estava assim, meio que me sentindo mal, ela correu e apanhou um copo d'água para mim. E queria saber o que tinha acontecido. E eu não podia mentir. Falei para ela: Amapola, Amapola, esse quadro que está aí na parede, esse quadro aí fui eu que pintei. Não é possível. É possível. Aqui, ó. Tá vendo? M.M. É minha marca. Miguel Malaquias. Não acredito. Pode acreditar, fui eu que pintei. E esse quadro tem uma história. Foi quando eu aproveitei e contei para a amapola a história do quadro. Falei que eu estava vivendo uma grande e feliz fase da minha vida, da gravidez de Luana, minha mulher, aos 6 meses, a cigana que a abordou, que queria levar o quadro, que queria ganhá-lo, os argumentos usados. E falei que eu, no fundo, pedi que a Luana fizesse o preço que ela podia pagar, queria pagar. E que ela, a cigana, me falou baixinho que ela tinha uma previsão que eu teria uma menina. Da barriga da minha mulher sairia uma menina linda, mas eu não ficaria com as duas. Na medida que eu ia contando, a amapola ia regalando assim os olhos e ficando admirada. Mas, meu Deus, será? Seria a mesma cigana? A mãe da amapola se chamava Florisbela. Cigana de origem. Só não estava mais seguindo o seu povo devido ao acidente sofrido. Mas Florisbela era o nome dela. Mas seria a Florisbela a mesma cigana que fizera a mim aquela fatídica previsão?
Ela que era casada com o senhor Miro, o pai de Amapola, também cigano. Eu precisei de um tempo para poder me recuperar. Eu precisava de um tempo para poder me recuperar. Enquanto isso, a Amapola me dizia que aquele quadro era a paixão da mãe dela. Ela amava aquele quadro. Portanto, a conclusão era óbvia. Ela tinha adquirido o quadro e comprou o quadro das minhas mãos. Só podia ser ela. O quadro era. Diante disso tudo, enquanto os pais dela demoravam para voltar do supermercado, eis que eu fui tomado por aquela ideia. Sabe como eu achava muito difícil dizer para a mãe dela sobre aqueles assuntos todos, aquela previsão que tanto me havia feito sofrer. Então eu falei para a Amapola que eu preferia silenciar sobre o assunto do quadro. Silenciar, sim, silenciar sobre o assunto do quadro. Falei para ela. Eu era tão diferente no momento da venda do quadro, sabe? Eu era outro. Pra você ter uma ideia, Amapola, eu era cabeludo, eu vivia com sandálias. Eu era muito mais um hippie do que qualquer outra coisa. Eu era muito diferente do que eu sou hoje. Eu tinha certeza de uma coisa: a mãe dela jamais se lembraria de mim, da minha pessoa. Até porque eu tinha meu cabelo agora cortado tipo militar, aquele corte famoso americano militar. Havia passado por uma grande transformação, tudo em mim mudara. Eu era outro homem. Então eu propus: Amapola, vamos evitar esse assunto. Quer dizer, pelo menos por enquanto. Obviamente que no futuro falaremos a respeito disso, mas não agora. Não agora que eu vou conhecer seus pais. Amapola ainda questionou se de fato seria a melhor ideia, mas por fim acabou concordando comigo. E assim ficou combinado. Até porque minutos depois chegaram a mãe dela, Florisbela, e o pai dela, o senhor Miro. E o que eu previ aconteceu. Ela, Florisbela, não me reconheceu. Assim como eu vou ser honesto, assim como eu jamais a reconheceria se a visse numa situação normal de rua da vida. Jamais a reconheceria. Ela e o marido me receberam muito bem. Começamos a conversar, as apresentações feitas. Eu de vez em quando, o meu olhar sem querer resvelava naquele quadro na parede. A mãe dela notou. Bonito o quadro, lindo. Eu falei, lindo é. Eu amo esse quadro. E eu mudei de assunto. Eu também. Para que tudo colaborasse e contribuísse na mudança do assunto, não demora muito tempo, ouvimos o som de uma caminhoneta que acabava de estacionar na frente da casa. Era o irmão da Amapola que acabava de chegar. O irmão dela, cigano, com a esposa, com o bebezinho Boris, né? O nenê Boris. Foi aquela festa. E eu, nossa, eu confesso a vocês que de cara, sabe quando o santo bate? Gente, sabe quando o santo da pessoa bate? Eu olhei assim para a cara do irmão dela. Gostei do cara de cara. Dá para entender? Embora eu não tenha sido feliz na repetição das palavras.
Eu gostei do cara de cara. E aí comentei com ele. Você tem um nome diferente, né? Guaril. Eu tinha decorado também. Eu tinha mais que decorar. Adorei o teu nome, cara. Guaril. Sabe, houve uma simpatia e dali para frente eu me afinei demais com o Guaril. Talvez até pela proximidade das nossas idades. Começamos a conversar, ele começou a me contar a respeito da vida cigana dele. Eu comecei a contar para ele sobre a minha vida lá no 16º Batalhão de Infantaria Motorizada de Natal, as coisas que eu fazia. Comecei a contar para ele a minha vida de soldado. Ele tinha grandes interesses porque no fundo, ele era aquele cigano típico, sabe? Aquele cigano que era nômade mesmo, que gostava de viajar, que gostava de defender o seu povo. Então aí havia uma identidade muito grande entre mim e o Guaril. E o assunto, aquele assunto do quadro, ele ficou totalmente esquecido, não. Mas ele ficou absorvido dentro de toda aquela história, sabe? Porque dali para frente, eu me afinei demais com aquele meu cunhado, o Guaril, o irmão da Amapola, mais velho que ela. Idade muito próxima da minha. A gente se afinou de um jeito incrível. E olha que durante o meu tempo de estadia lá em Mossoró, na casa de Amapola e sua família, dali para frente, só deu de fato a amizade que se fortaleceu entre mim e o Guaril. Gostei da mãe dela, gostei do pai. Ainda tinha muitas questões para serem conversadas, é verdade. Mas eu e Guaril nos afinamos de um jeito. Sabe? Houve uma aceitação mútua, imediata. A nossa amizade, a partir dali, se afina muito. E é com respeito a essa nossa amizade que se compõe o 3º capítulo da minha história, que você vai encontrar aqui, nesse canal do YouTube. 3º capítulo, o complemento dessa minha história belíssima.